No vídeo de hoje eu trouxe o livro Apologética de Sócrates, que foi me recomendado como sendo um dos melhores livros para começar a ler Platão. É um dos poucos livros dele que não é escrito em forma de diálogo, e é bem possível que Platão tenha reproduzido a suma do discurso de Sócrates e sua defesa. Por volta de 399 a.C., Sócrates foi acusado junto ao pórtico do Arconte Rei por um poeta chamado Meleto, por um negociante rico chamado Ânito e por Licon, que era um orador. O fundamento da acusação em face de Sócrates era que ele corrompia os jovens, já que Atenas passava por um processo de reconstrução e a sua influência os levava a se opor ao governo e aos comerciantes junto ao sistema político ateniense. E a outra acusação é que ele tinha abandonado a religião grega, a religião do Estado. Antes dessa acusação, Sócrates já tinha sido acusado quando ele trabalhava em um cargo público, e nesse tempo ele se opôs ao julgamento coletivo de pena capital a alguns homens, e por esse motivo ele recebeu determinadas acusações que o levaria à morte. Por pouco também não foi morto quando se recusou a apropriar-se das riquezas de Leão Salamínio, mesmo sendo intimado a isso. Podemos ver que todas as vezes que Sócrates corria um certo perigo, primeiro ele tinha ciência, segundo ele praticava determinado ato, sabendo exatamente o que fazer perante uma injustiça, para agir de acordo com o certo. E nessa defesa não foi diferente. A obra é dividida em três partes. A primeira é a defesa propriamente dita, e Sócrates já deixa claro que a acusação é baseada em inverdades. Isso é um dos pontos centrais da defesa, que é se posicionar perante uma injustiça, perante uma mentira de forma clara, para não sermos passivos e compactuarmos de forma indireta com a maldade. Ele começa a sua oratória já pedindo desculpa, porque a sua sustentação oral é apenas baseada na verdade, coisa que os sofistas não estavam acostumados. Eles utilizavam recursos robustos para convencer, para ludibriar. E quando Sócrates decide se defender, ele não utiliza ferramentas tal como os sofistas. Ele basicamente diz: a minha defesa é a verdade não necessita de um poder retórico e ela pode ser dita de forma simples, porque é o que é. Ele passa a mostrar que o seu ensino é válido e que sua índole é inquestionável. E para isso ele dá o exemplo de que, diferente dos sofistas, ele nunca cobrou para ensinar, mesmo sendo pobre e precisando dos recursos financeiros. E ao longo de sua defesa, ele vai esclarecendo os principais pontos acerca das acusações. Ele foi imputado de estudar fenômenos celestes e, com isso, espalhar um boato de que Sócrates negava a existência dos deuses. E ele diz não possuir tal conhecimento. Tanto que, em todo momento, ele traz à tona a intervenção dos deuses. E quando questiona Meleto, perguntando afinal qual era a acusação de Meleto era que ele ensinava coisas demoníacas. E a resposta a Meleto é o seguinte: se eu ensino coisas demoníacas, eu acredito em demônios. Se eu acredito em demônios, acredito em deuses. Até porque os demônios surgem a partir da junção dos deuses com as ninfas. Logo, a acusação de que eu ensino uma doutrina ateísta é mentira. Sócrates aponta que as acusações que estavam à tona naquele momento não eram novas. A acusação dele não crer em deuses já vinha sendo feita desde a época de Aristófanes, que era um comediógrafo, autor de As Nuvens, que ridicularizava Sócrates dizendo que ele era um charlatão que falava sobre coisas que ele não entendia. E ao remeter a essas acusações, ele começa a investigar o porquê das calúnias, o que levou Sócrates a esse julgamento. E por que ele incomodava tantas pessoas. E ele fala sobre sua missão, do prenúncio feito pelo oráculo de Delfos, onde havia um templo dedicado ao deus Apolo, e a Pítia, como era chamada a sacerdotisa, formulava os oráculos e predizia o futuro. De acordo com o oráculo de Delfos, não havia nenhum homem na Grécia mais sábio do que Sócrates. Examinai porque vos conto eu esse fato. É para explicar a procedência da calúnia. Quando eu soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: que quererá dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio, nem pouco. Que quererá ele então significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente não está mentindo, porque isso lhe é impossível. Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido. Por fim, muito contra meu gosto, decidi-me por uma investigação que passo a expor.
Sócrates então fala de como procurou investigar essa afirmação do oráculo, procurando conversar com aqueles a quem se julgavam sábios, para saber de fato o que o oráculo estava dizendo. Então Sócrates ele procura políticos, depois os poetas e até mesmo os artesãos, e passa a concluir que nenhum deles possuía o conhecimento que pretendia ter sobre determinados assuntos. Sobre os poetas, ele diz que, embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. Isso é claro que se eles não sabem, é porque não possuem conhecimento de fato sobre aquilo que eles estão dizendo. Um raso conhecimento sobre determinada coisa já te proporciona, se você tem um ótimo poder retórico, uma capacidade de persuasão, de convencer o próximo sobre aquilo que você diz. Mas como Sócrates fala no início, não é através do poder retórico. A verdade ela é simples e ela consegue ser passada de forma simples. Tanto que um homem comum que trabalha a vida inteira, que não tem uma vida acadêmica, consegue falar sobre verdades, sobre virtudes, por mais simples que sejam as palavras, de uma maneira que todo mundo entenda. Porque o que importa não é a retórica, mas a compreensão da verdade. Sobre os artesãos, ele diz que pelo fato deles exercerem bem a própria arte, cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância. E esse erro obscurecia o seu saber. Com certeza você já viu alguém assim, que sabendo exercer alguma coisa com excelência, acaba acreditando saber de tudo de forma excelente. E por essa atitude acaba perdendo a humildade para aprender e entender que existem pessoas com mais capacidade em determinada área. O seu papel nesse momento é prestar atenção e tirar o máximo de proveito possível. Pela missão que ele exercia, atrair a atenção de todos, a admiração de alguns e o ódio de outros. É exatamente por isso que passaram a acusar Sócrates. Esse julgamento é só o resultado daquilo que Sócrates já estava acumulando há muito tempo. Nós vemos também Sócrates se posicionando perante a morte no decorrer da defesa sem medo. Diferente de muitos que possuem certo receio na hora de se posicionar, pensando na consequência, para ele, para Sócrates, a morte não seria algo ruim. Até porque um homem de virtude não deveria ter nada a temer, inclusive a morte, já que viveu a sua vida tentando ser o mais correto possível, plantando bons frutos. Inclusive, ele cita os heróis de Ilíada como exemplo de coragem para morrer pelos seus princípios. Eu posso até utilizar de analogia, no caso de Sócrates, Jesus, porque tanto Jesus quanto Sócrates, quando começaram as acusações, os dois acabaram ensinando fora dos holofotes. Porque o mais importante nesse momento em que as acusações são feitas não é responder às acusações, mas dar resultado. O importante é que o evangelho seja pregado, no caso de Jesus. O importante é que as pessoas sejam despertas do sono. E nesses dois casos, quando chega o momento da morte, eles não procuraram ser libertos. Uma hora ou outra, os dois iam ser condenados. No caso de Jesus, a morte foi redentiva, mas vocês entenderam. Na segunda parte do livro, Sócrates tem a oportunidade de propor uma pena alternativa. Nesse caso, ele desejava morrer, então ele usa de ironia para provocar os juízes. Inclusive, ele critica a lei ateniense, que dispensava um dia apenas para um julgamento capital. Ele diz que não é fácil em pouco tempo destruir grandes calúnias. Ele termina a segunda parte com uma sequência de raciocínio muito interessante, agora acusando não só Mileto, Ânito e Licon, mas os juízes também. No entanto, senhores, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. Nesse momento, eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores válidos e leves foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim eu me vejo condenado à morte por vós, vós condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. Essas coisas, por certo, devem acontecer mesmo assim, e creio que cada qual foi tratado adequadamente. Na parte 3, temos o último discurso de Sócrates após a sua condenação. Ele acaba entregando uma profecia aos acusadores e mostrando sua crença nos deuses, sugerindo que eles fariam vingança. Tempo depois, Meleto foi condenado à morte, Ânito exilado e Licon se suicidou de desespero. Sócrates parte para a morte resoluto, exaltando a verdade, a virtude e, se necessária, a correção.
E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal. Peço desculpa pelo barulho, aqui no meu escritório tem uma avenida aqui na frente. E é isso, Deus abençoe vocês e tchau, tchau.